Bom, a segunda habilidade que é importante do Rakan, e é a que você geralmente vai pegar por segundo, é a Dança de Batalha. Que o Rakan avança na direção de um campeão aliado, dando o escudo para ele, e que ele pode conjurar 2 vezes. Então é uma habilidade muito interessante, que no sentido de que você não só se reposiciona, você realmente dança pelo campo de batalha, como você protege seu aliado nesse meio tempo, e você também consegue tá fazendo uma iniciação poderosa por conta dessa habilidade. E aí, novamente, igual muito parecido com o W dele, ele tem um tempo de recarga muito alto, então não é uma habilidade que você vai estar conseguindo usar o tempo todo, você tem que usar na hora certa. E, por conta desses tempos de recarga altos, a lane phase do Rakan não é das melhores. Ele tem bastante potencial de kill, mas geralmente não é um boneco que você vai ganhar muito forte a lane. A não ser que você encontre aí abates fáceis. Mas uma coisa muito comum é você fingir que está saindo e você dá EW nos inimigos. É meio que o feijão com arroz do Rakan, e aí você volta no seu time, porque como você não é um campeão muito tanque, se você ficar no meio da luta, você vai ser explodido. Então, ó, novamente, você gosta de dar EW, pá, jogou o inimigo pra frente e saiu. Esse é mais ou menos o padrão aí que o Rakan vai estar jogando. E esse alcance estendido é quando ele tá com a Xayah, que aí ele pode realmente fazer iniciações de muito longe ou proteger a Xayah de muito longe. Mas essa habilidade é o que possibilita o Rakan ser um campeão tão criativo e fazer iniciações de muito longe, porque você pode, por exemplo, usar 2 vezes o seu E e já ir pra cima do inimigo com o W. Fazendo aí realmente, pegando os inimigos de surpresa e realmente sendo muito efetivo, né? Fazendo o pique valer a pena. A terceira habilidade dele não é uma habilidade de iniciação, mas é uma habilidade que cobre esse defeito dele de ter uma fase de rotas fracas, que é apenas reluzente, e que o Rakan arremessa uma pluma mágica que causa dano mágico ao primeiro inimigo atingido, e caso essa pluma atinja o inimigo, ele restaura vida aos aliados depois de um tempo, ou vida dele mesmo depois de um tempo. Ó, mostrando pra vocês, é uma habilidade que não tem um alcance muito longo, mas você ganha esse círculo de vida, e se você encostar num aliado, você vai curar em área. Então é uma habilidade mais pra fase de rotas, pra você realmente ter esse sustain, ter essa sustentação de vida, né? E que também, aos poucos, vai deixando os inimigos com pouca vida assim. Inclusive, muitas vezes, numa fase de rotas onde os inimigos estão tomando muito meu Q, eu gosto de colocar um segundo ponto nessa habilidade, antes aí de estar maximizando o meu W, que é a principal habilidade, a habilidade que você vai estar maximizando todos os jogos para reduzir o tempo de recarga e aumentar esse dano em área que o Rakan dá, que como vocês podem ver aqui, no nível máximo, já fica 290 de dano. Então é muito dano para uma habilidade básica, muito dano para um suporte, e ainda mais com a AP que você constrói, você pode realmente virar o jogo com as suas iniciações com o Rakan. É um boneco muito bom para você carregar na solo kill. Aí, para finalizar, a gente tem a ult do Rakan, que para mim é a habilidade mais divertida do jogo, aí, complementando todo o kit do Rakan, que é a rapidez. Que o Rakan recebe velocidade de movimento, causa dano mágico a todos os inimigos pelos quais ele passar por dentro, e ele causa um encanto de 1 segundo quando encosta neles. Vou mostrar pra vocês. Ó, você passa pelo inimigo e ele fica charmado como se fosse o charme da Ahri. Então ele fica preso por 1 segundo. Só que essa habilidade, ó, tem muito tempo de recarga e ela realmente vira as lutas sozinho. Por quê? Porque você pode usar em vários inimigos. Se você junta aí com o seu kit, você pode prender vários inimigos, você pode prender a equipe inimiga inteira por 1 segundo durante a luta. E realmente as possibilidades são muito grandes. O mais óbvio aí do Rakan é quando os inimigos estão agrupados e você utiliza esse tempo de recarga de 1 segundo para acertar o seu W. Porque lembra que eu falei que se você dá só seu W, os inimigos veem essa animação longa e flasham. Se você usa, por exemplo, R e depois EW, os inimigos dificilmente vão ter tempo de reação para flashar, porque enquanto você estiver na animação do W, eles vão estar tomando o charme do Rakan, a controle de grupo do R dele. E até por isso, quando o Rakan lançou, o pessoal fazia muito de R flash para frente e W. Só que a Riot acabou travando isso e travando o RW para você não poder jogar insta. Tá vendo que quando eu jogo o RW tem um tempo de cooldown? Ó, vou tentar dar o RW o mais rápido possível. Tem uma animação para a pessoa não ser pega desprevenida. Então, por conta disso, é muito interessante você dar seu R, por exemplo, ou você dá seu R na fog, né, longe da visão dos inimigos, para aí você poder dar flash W, ou você dá o RE
e depois o W, porque o RE, ao contrário do RW, o RE é instantâneo. Ó. O RE você não precisa esperar. Então é muito comum você dar o RW, que a pessoa nem vê a animação do seu ult, então ela tem menos tempo para reagir. E até por isso, como eu disse, eu gosto muito de Rakan contra esses campeões iniciadores, contra um Talon, porque você dá o RE, e aí quando ele tá charmado, você joga ele pra cima, você já dá o Q nele, e o seu aliado fica muito protegido. Ele recebe seu escudo, recebe o guardião, recebe uma série aí de proteção sua, e ele tem muito tempo para bater no inimigo e matar o inimigo, porque, como eu disse, o Rakan, além de proteger muito, ele dá muito dano. Então, se você pega aqui o Rakan com um item padrão dele, ele vai estar dando aí 130 na ult, mais 200, vamos botar aqui nível 9, mais 330. Então, cara, pensa, você vai dar em área. Putz, eu não quero errar matemática na frente de vocês. Mas é muito dano, você tá vendo? Você tá dando 460 de dano em área, é muita coisa, você realmente inicia as lutas e os inimigos já perdem muita vida, fica muito fácil pro seu time ganhar essas lutas em equipe. E aí, agora que vocês já falaram, vocês já viram as habilidades, vamos falar um pouco sobre a build dele. Inclusive, essa aqui que eu fiz é a build padrão. O hino bélico de Shurelia é o item mais feito pro Rakan. E aí, todas essas opções aqui embaixo são opções bem úteis para ele, né? Além, obviamente, do item de suporte. Você vai estar fazendo aí nos seus jogos Convergência de Zek, quando você quiser ficar um pouquinho mais resistente. Juramento Cavaleiro, Redenção, Putrificador Quintec, são as escolhas padrão aí pro Rakan. Mas o Rakan também é um boneco que ele usa muito bem outras escolhas não convencionais. Até mesmo como Zhonhas. Pelo Rakan ser um boneco muito papel, às vezes ele faz essas iniciações e ele tá meio ferrado. E aí, você utilizar os Zhonhas é muito interessante. E às vezes você, quando tá fidado, até mesmo fecha a ampulheta de Zhonhas e segue a vida como se fosse um mago. Você, aumenta mais ainda o dano da sua iniciação. E aí você tem que ser cuidadoso, mas você tem uma ferramenta a mais aí pra fugir das lutas, pra ficar mais escorregadio ainda durante as lutas. Mas apesar dessa build tradicional, você fica muito papel. Você realmente tem que cuidar com o seu posicionamento, porque você vai ser explodido se você for encontrado pelo jungler inimigo. E até por isso, a minha build favorita, e é uma build que os caras fazem muito na China, por acaso, é realmente fazer o medalhão solar de ferro, até porque eu gosto de escolher Rakan contra esses campeões que fazem iniciação. Então, ele me dá muito potencial para realmente proteger o meu time inteiro. Então, como eu disse, se chega uma Camille no meu time, eu posso dar RE, jogo ele para cima, dou o Q para curar meu aliado e, além de tudo, ainda tenho o Solari, sabe? O meu potencial de ganhar lutas com essa build é muito grande e eu fico muito mais resistente aí para não ser pego fora de posição, para poder tancar um pouco para minha equipe, né? Proteger meus aliados de alguma habilidade ou outra, como um puxão do trash, e realmente ser mais útil. E com essa build um pouco mais tanque, eu também gosto muito de fazer de segundo item Anatema, que é um item que dá realmente as estatísticas que você quer para Rakan, que é vida e aceleração de habilidade. Se você esquecer, se você nem leu o que o item faz, você já sabe que é um item muito eficiente para o Rakan, porque ele dá muita vida, dá 650 de vida e dá 20% de aceleração de habilidade. Realmente permite que você chegue aí no meio do jogo muito forte. E além de tudo, se vocês lerem aqui esse ativo, o juramento, você escolhe um Nemesis, aí que você vai ativar seu item. E esse carinha que você ativar, você vai tomar menos dano dele e você vai dar controle de grupo estendido para cima dele. Então o seu R vai durar mais tempo nesse alvo aliado, nesse alvo que você escolher, nesse inimigo que você escolher para usar sua corrente de Anatema. Só que, lembrando, eu faço esse item mais pelas resistências do que por essa passiva quando eu tô para Rakan. Então, eu geralmente vou escolher um alvo que me explode fácil. Por exemplo, se eles tiverem um mago, uma Syndra que vai me ultar, eu gosto de utilizar neles para ficar realmente mais resistente. E então essas são as builds padrão. Lembrando aí sempre de que quando você chegar no nível 13 de suporte, você sempre vai fazer a Pedra Vigia Observadora, que vai permitir aí você carregar 3 sentinelas de controle. Eu acho que é isso, deu para entender bem aí qual que é a ideia do Rakan, deu para entender bem como você joga. E lembrando, Rakan é um boneco que você tem que jogar muito, você tem que pegar a vibe dele, é um boneco que você joga muito no instinto, porque, cara, quanto mais você jogar, mais você vai ver que as possibilidades de engage são, não vou dizer infinitas, mas assim, são muito longas. Por exemplo, olha isso aqui. O Rakan consegue vir daqui
ele consegue patinar e vir parar lá em cima, sabe? Então assim, se você junta isso com o flash, cara, olha o tamanho da iniciação que o Hakan consegue fazer, tá ligado? Eu posso estar aqui, vendo uma luta aqui, e se eu tenho noção da minha velocidade de movimento, ó, eu já aperto o R aqui, ó, flash W, pá. Cara, eu consigo salvar os caras de muito longe, então você consegue realmente ser muito útil, você consegue realmente fazer história com o boneco, assim como várias pessoas já fizeram. Não é à toa que o Hakan tem 2 skins do Mundial, e é um boneco que eu utilizo muito para subir de elo, e vocês também podem estar incorporando na gameplay de vocês. E não posso deixar de falar também que o Flash é muito útil pro Hakan, porque como essa habilidade, eu falei, ele tem um tempo que até você chegar no inimigo e depois jogar pra cima, quando você dá essa habilidade curtinha, ele vai mais rápido, tá vendo? Então, uma coisa que muito Hakan faz pra pegar de surpresa é, ao invés de você dar o W e aí jogar pra cima, você dá o Flash W, que aí você joga pra cima quase instantaneamente, ou, mais útil ainda, você coloca uma sentinela de controle, aperta R, depois a Flash W, que você já tá grudado nos caras, os caras não tem como reagir, ou até mesmo, uma coisa que o Hakan faz é R-Flash. Calma aí, foi errado agora. Mas, por exemplo, você dá... Vou botar um aliado aqui. Você dá, por exemplo, RE Flash, e aí depois W. Aí que os inimigos são muito pegos de surpresa pelo seu Flash no meio da luta, quando você já tá charmado, você dá um Flash aqui, você consegue realmente fazer muita coisa com esse campeão.